Então, gente, esse vai ser o último vídeo dessa primeira etapa, né, que é a etapa de nivelamento. E aí o que a gente vai apresentar para vocês a parte de exportação do arquivo DWG para o arquivo CAD. Só uma coisa antes da gente fazer isso, acho que no vídeo anterior, nossa planta do primeiro pavimento, ele estava com a subjacência para o pavimento térreo, tá? Então eu vou só abrir aqui o PDF do arquivo exportado, então, só para vocês verificarem o que a gente está falando, né? Então, quando a gente ativa a subjacência, a gente deixa visível, né, a parte inferior do. Enfim, a gente enxerga o pavimento interior na nossa vista de trabalho, tá? Então, o que isso resulta, né? Resulta que na minha planta do pavimento superior, eu vou enxergar um pedacinho da parede do pavimento de baixo, a gente vai enxergar a parede do pavimento térreo. Para que isso não aconteça, né, eu tenho que vir na planta baixa do primeiro pavimento, lá em propriedades, e aí na subjacência eu tenho que marcar nenhum, aplicar, e aí ó, agora a gente está enxergando de fato só a primeira, só a primeira, enfim, só as informações do pavimento superior, tá? Aqui, para a gente realizar o processo de exportação em PWG, é relativamente simples, tá? A gente vai na parte de arquivo, exportar, formato CAD, PWG, e aqui, né, na parte de cima, né, ele vai pedir para a gente selecionar uma configuração de exportação. Eu vou clicar nessa caixinha de modificar. Aqui embaixo, eu vou criar, né, um padrão de exportação. Criem um padrão para vocês, preferencialmente no computador que vocês forem desenvolver, né, o trabalho. Né, então vou chamar aqui de PyPlot. Aqui o que acontece é que para cada categoria dessas de elementos, né, a gente consegue atribuir uma, uma camada específica dentro do AutoCAD, tá? E a essa camada a gente consegue atribuir uma cor, né? Lembrando que lá no AutoCAD, cada cor ela tem uma numeração específica, tá? É um trabalho chato, né? Uma vez que você precisa ir em cada uma dessas camadas ou melhor, em cada uma dessas categorias e atribuir uma camada específica e depois atribuir uma cor. E por conta disso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo de configuração de exportação, tá? Porém, esse, esse arquivo de exportação, ele não lê de maneira correta na versão em português, tá? Eu não vou conseguir dar uma explicação específica, né, sobre por que isso acontece, tá? Mas se como eu falei, vou disponibilizar esses dois arquivos para vocês, tá? Mas uma vez que você seleciona, clica em abrir, veja que aqui em carregar camadas a partir de normas, ele altera, né? E ele fez aqui algumas modificações, né? Aqui ele trouxe, né? Ele criou uma camada para cada categoria. Então, quando a gente exportar, se no nosso arquivo de exportação a gente tiver algum elemento dessa categoria, ele vai receber uma camada específica, tá? Eu vou dar OK, só para a gente ver o resultado disso, né? Ou seja, como que a gente vai exportar esse material, qual é o resultado que ele vai dar para a gente. Vou dar OK. Aqui, a gente tem que dizer para ele o que é que a gente quer exportar, tá? Então,
A primeira coisa que eu vou fazer é sair de somente vistas ou folha atual, que ele vai exportar aquilo que está na tua área de trabalho. Né? Então, a gente está com a planta do primeiro pavimento aberta, né? Então isso aqui seria o que que ele iria imprimir, só que o que a gente quer é conjuntivistas e folhas na seção. Aqui em exibir na lista, eu tenho que dizer o que é que eu quero que ele exiba, tá? Então, no caso, eu não vou fazer, não vou me referir a conjunto, né? Eu vou sempre considerar no modelo, colocar vistas no modelo, todas as vistas que a gente tem no nosso projeto, né? Elas vão ser exibidas. Né? Se a gente clicar só nas folhas, ele vai trazer só as folhas que a gente quer. Vou clicar nos dois, vou mandar ele incluir os dois. Em seguida eu vou clicar em avançar. Aqui, aqui você pode alterar, mas acho que o principal é você conseguir dizer onde que o seu arquivo vai ser salvo, tá? E o outro ponto principal é desabilitar essa opção aqui, exportar vistas em planos e arquivos vinculados. Então, o que basicamente ele vai fazer é ele vai criar um arquivo para a sua folha e todos os outros elementos ele vai criar como referência externa. Né? Então, muito comum acontecer isso, né? Você exportar diretamente do Revit para o AutoCAD e deixar essa opção desabilitada. Só que aí o que acontece? Ele gera uma série de arquivos, porque ele tem um arquivo da prancha, né, da folha, e tem um arquivo dos desenhos, né, ou das listas que estão vinculadas a ele. Tá? Então acaba, isso acaba te gerando uma certa dificuldade, porque quando você for mandar esse arquivo para alguém, você tem que mandar pelos arquivos da pasta. Se a gente deixar isso aqui desmarcado, a gente não vai precisar fazer isso. Tá? Ele vai gerar um arquivo único. Eu vou escolher uma pasta, um local para que a gente possa salvar esse documento. Salvar aqui, solto mesmo, por enquanto. Vou dar um OK. Vai processar. E agora a gente vai abrir, né, o arquivo PWG que ele acabou de salvar para a gente. Tá? Então, ele aqui salvou as nossas folhas. Ele salvou a planta de piso, porque como era a planta que estava aberta, ele meio que vai deixar ela habilitada. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, em todas as folhas deste modelo, ó, as duas folhas, e a planta do primeiro pavimento que estava aberta. Né? Então, você vai exportar suas folhas, só dá uma conferida, porque eventualmente ele vai marcar automaticamente a vista que está aberta na tua área de trabalho para exportar. Tá? Vamos só dar uma olhada no que ele dá para a gente no AutoCAD. Aqui. Então ele gerou um arquivo DWG para cada folha. Aqui. Ele veio assim porque eu estava testando as escalas, tá? Mas se você deixar ele na escala de 1 para 100 certinho, a sua prancha vai vir adequada. Mas aqui o que eu ia mostrar para vocês? Aqui é o seguinte, é que mesmo que você não faça, né, a alteração do, do Revit português para o Revit em inglês, para que ele já traga, né, as cores devidamente configuradas,
aqui a gente já fica um pouco mais fácil, né, de você fazer a manipulação dessas camadas, porque ele vai te dar, né, ele vai transformar cada categoria num layer específico. Tá? Então, aqui a gente tem a camada de parede, né, então a gente pode alterar ela já para cor cian. A gente tem aqui azul forte, aqui a gente pode deixar em amarelo, mas o importante é que ela não seja impressa. Ah, janelas a gente pode ir manipulando para que ela fique com o padrão de impressão, né? Então aqui ele vai separar, né, as esquadrias de acordo com os elementos que existem naquela esquadria, né? Então o vidro, aliás, tudo vidro, o título. Estou fazendo aqui de cabeça porque na realidade eu estou só demonstrando para vocês, tá? Ah, mas o ponto é que aqui a gente consegue fazer essa manipulação de maneira muito mais rápida, uma vez que eu sei o que é que cada elemento significa, né? Por exemplo, no caso do texto, eu posso clicar no texto e botão direito e selecionar similar, né? Então ele seleciona todos os textos, e aí a gente pode colocar uma cor, né, que for lá estabelecida no modelo. Tá? Então, isso aqui é só para dizer que se você exportar direto na versão em português, utilizando aquela configuração de exportação que a gente passou para vocês, mesmo que ele não venha, né, com as cores corretas, né, mesmo que ele não venha com as cores corretas, você consegue fazer essa edição no AutoCAD muito mais rapidamente se você fosse utilizar os padrões padrão, né, do Revit. Vou dar um OK, tá? Cancelar aqui. E aí o que eu vou fazer é mostrar como que a gente transforma, como que a gente altera o idioma de português para inglês, né, para quem quiser fazer a exportação, já considerando já com essa pré-configuração, né, de cores, né? Então, a primeira coisa, para a gente fazer isso, eu tenho que fechar o Revit. Eu não vou, antes de só colocar na escala de 1 para 100 novamente, só para a gente exportar a nossa planta não ficar fora do lugar, tá? Vou fechar aqui. E aí você vai, para a gente alterar o idioma do Revit, mesmo que temporariamente, você tem que vir na área de trabalho, tá? Você vai ter que localizar o ícone do Revit na área de trabalho, botão direito, você vai vir em propriedades, tá? Em propriedades, ele vai te dar o caminho de onde está o programa, tá? O que você vai fazer é só substituir PTB, né, que é Português do Brasil, por ENU, que se refere, né, ao idioma em inglês. Vai mandar ele aplicar, você vai dizer que sim, continuar, vai dar um OK, e aí você abre o Revit novamente. E ó, reparem que a interface mudou um pouco e que, ó, meu Revit está em inglês. Tá? Lembrando, esse procedimento é só para fazer a exportação do AutoCAD. Tá? Então, mas assim, se você quiser trabalhar na versão em português ou versão em inglês, aqui no caso é bem diferente, né? Porque, enfim, as ferramentas elas funcionam da mesma forma, né? Elas estão posicionadas no mesmo local, que vai variar realmente é o idioma. Então, venho aqui novamente em File, Export,
AutoCAD, DWG, aquilo, né, de selecionar na seção, aquilo que eu falei, né, que ele já vai deixar incluso a planta que está aberta no ambiente de trabalho, a planta não desculpem a vista, né, então aqui eu vou habilitar sempre todas as vistas, folhas no modelo, que ele vai exibir tudo, então o que eu quero aqui são as sheets, né, ou seja, as folhas, e aí agora vou lá nas configurações de exportação, tá? Clico na caixinha de modificação, né, de configuração de exportação, vai trazer a gente para cá, e aí, ó, veja que, diferentemente do que aconteceu anteriormente, ele já traz aí as linhas, né, com as cores. Né? Se vocês verificarem antes, ele não trazia a camada, né, ele basicamente o que ele fez foi só traduzir a categoria, tá, e transferir essa categoria, né, as camadas. E aí, no caso, a gente não tinha as cores, né? Aqui no Color ID é que a gente consegue atribuir de fato a espessura de linha, né? Ou a cor que você deseja. E aí, só para a gente ver aqui, ó. Vejam, eu digitei parede no critério de busca, tá? E se eu quiser que essa cor ela apareça já em uma cor específica, né? Eu consigo alterar aqui. Então veja, parede, ele está na projeção, né, que ele sendo em vista na cor 2, vou deixar na cor 2, e em corte, né, que é quando essa parede está cortada, ela está na cor 6. Então vou mudar para 4. A gente foi em janela, não está identificando, então vou tentar em inglês, ó, ele está colocando tudo que é janela na cor 3. Então, se eu for em porta, tá tudo na cor 1. Vou colocar piso, eu não tá achando, então vamos de floor, tá na cor 1 também. Piso cortado, vou colocar em 4. Ele vai na mesma espessura, da parede, tá? Porta aqui de novo, porta cortada por 3. Vamos botar rotation, title block, tudo na cor 1. Eu vou alterar só essas mesmo, vou dar um OK. Aqui eu estou com as minhas duas folhas prontas. Next. Aquilo, né, de desabilitar essa opção. Né? Essa opção ela tem que estar desabilitada. E agora a gente vai salvar esse arquivo lá na mesma pasta que tinha salvo. A gente vê agora que vai verificar agora o nosso modelo, depois desses ajustes que a gente fez, ele já vai vir com a configuração mais correta, tá? Achar. Tá, beleza. Vou pegar aqui, abrir agora a planta abaixo no pote.
Deixar ele carregar. Aqui, ó, nosso piso. A gente mudou, né, para aqui as paredes, né? As paredes não, eu não salvei, mas ó, vamos voltar lá de novo. File, Export, Cat Format, PWG. Aqui tudo selecionado. Clicar aqui. Novamente parede. Corte está em 2. Vamos ver o que ele está dizendo lá no wall. Aqui, ó. Parede de corte, tá? 6, né? Vou colocar 4. Membrana 6. Vou colocar 4 também. Estrutura eu vou deixar no 6, tá? Eu vou ver aqui, é só fechar novamente. Aqui é isso, né, gente? É um processo de tentativa e erro, tá? Mas que provavelmente não, você só vai precisar fazer isso na primeira vez, tá? Porque como você clica, assim que você clicar na caixinha, mandar criar um estilo de plotagem, fazer as modificações, der OK e salvar, né, as configurações, bem que esse salvamento aqui ele se refere mais ao que está sendo selecionado, tá? Mas o importante é você fazer as modificações e atrelar elas numa configuração de exportação, tá? Mas é isso, é um processo de tentativa e erro, né, que você vai fazer na primeira vez, né, que você tiver na primeira vez que você executar, e aí nas vezes seguintes você já não vai precisar fazer. Tá? Então, sugiro que vocês utilizem essa etapa de nivelamento, inclusive, para vocês poderem já deixar esse processo de exportação mais redondo, tá? Porque, enfim, quando vocês finalizarem o trabalho, né, vocês vão ter realmente só, deixa eu só deixar aqui a pasta. Vocês vão ter realmente o trabalho só de salvar, né, vocês vão só mandar exportar e não vão precisar fazer essas alterações, né, essas configurações novamente. Tá? Então, agora aqui na nota 01, vou diminuir. Uau. Tá, tô com ele aberto. Eu tenho que localizar, ó, as paredes exterior corte, que ainda está vindo em magenta. Então, vamos tentar achar ele novamente aqui, tá? File, Export, WG, aqui, configurações de exportação, bom.
área de corte. Quatro. Todo o setor. É isso. Parede teve o corte. 4. 4. Ok. Só fechar aqui, né? Para ele não poder substituir o arquivo. Minhas pranchas, minhas folhas estão selecionadas. Habilitar o exportar vistas como referência externa. Vou dar OK. Agora vamos abrir ele, material, folha, não, tem que estar sheet, a gente acabou de, aqui, abrir, e aqui, ó, tá a nossa parede, a configuração que a gente precisa, tá? Então, como a gente falou, né, é um processo meio manual, tá? Mas com esse material que a gente passou para vocês, né, com esse arquivozinho de configuração de exportação, esse processo ele vai ser um pouco mais fácil, né? E como eu disse, é um processo que vocês vão ter que fazer uma única vez, depois que vocês executarem, né, essa distribuição, vocês não vão precisar fazer isso novamente, tá? Aí, depois que fizer, né, a exportação e fizer todo o processo de configuração, o que é necessário agora é voltar o meu Revit para a versão em português, tá? Então, vou fechar, salvo se tiver que salvar alguma coisa, e aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? A gente vai na área de trabalho, vai lá no atalho, né? Botão direito, propriedades, é só as 3 últimas letrinhas, tá? E aí a gente volta aqui para PTB. Mando aplicar, continuar, dou um OK. Abro novamente, né, só para confirmar. E aí estou com o meu Revit novamente em português.